Mais uma vez, Bar do Edinho Entrevista. E hoje tenho o prazer de receber nosso amigo Wellington. Prazeraço. Prazer é todo meu, Edinho. Tem uma data que você está me devendo essa visita no Bar do Edinho Entrevista. São os compromissos, Edinho. Não, eu sei. E hoje nós temos uma presença ilustre. Além do Wellington, trouxe o seu falcão. Sim, é um falcão de coleira, né? O nome popular dele é falcão de coleira, é um Falco femoralis piquinque, que é a espécie dele, né? Que é um animal que faz trabalho de controle de fauna. Nós vamos tocar muito assunto sobre isso. E já que nós estamos hoje, nós vamos falar sobre falcoaria, nada melhor do que servir ao nosso amigo uma Estrada Real IPA, uma English IPA da Falk Beer, que tem a ver com... Tudo a ver com falcoaria. Falcoaria, né? Falcoaria, Falk, cerveja. Tamo junto, agarrado, né? Seja bem-vindo, Wellington. Muito obrigado. E eu sei que você é formado em ciências biológicas, ornitologia, no falcoaria, mexe com cerveja especial também lá na Lambreja, tem a Lambreja, né, que faz entregas aí em Belo Horizonte, domiciliar, agendado o horário. Sim, agendamento de horário. Que isso aí é coisa rara aqui pra gente conseguir. Um proche, a Falk aos falcões. Os falcões. Mas hoje o nosso assunto vai ser falcoaria. Depois você pode até voltar para a gente falar principalmente da Lambreja. Exato. Né? Porque você é sommelier, formado pela Academia Sommelier, lá do mestre Marco Falcone, da Fabiana Regui. Né? Um dia nós vamos falar de cerveja. Mas hoje o que me interessa é esse bichinho. Então vamos lá. Vamos lá, né? Acho que é uma novidade. Você chama a arte, chama-se falcoaria, né? Que começou lá na Ásia. Sim, sim. Né? Então, ela é bem antiga, essa atividade de falcoaria no mundo. E eu acho que esse nome é meio esquisito. Porque chama falcoaria, mas não usa-se só falcões, ou é só falcões? Falcão, águias, gaviões. Porque a falcoaria é uma técnica. Né? Por exemplo, em alguns países eles falam o termo cetraria. Você pode, que normalmente é voar outras aves de rapina. Mas, generalizando, no Brasil colou mais o nome falcoaria, né? Que é treinar aves de rapina para caça. Para caça. Pois é, mas isso surgiu, essa arte surgiu há mais de 4.000 anos. Sim. E você falou de caça, mas salvo engano a caça no Brasil é meio que proibida. Vamos fazer um adendo aí, né? A caça não é proibida no Brasil. Né? A caça regulamentada existe no Brasil. Não, existe, mas assim... Né? A caça esportiva é proibida. Entendeu? Então nós podemos falar, por exemplo, o ribeirinho lá no Amazonas, ele pode caçar. Pra caça de subsistência. Isso ele pode matar um jacaré. Pode para se alimentar. Para se alimentar. Porque não tem um açougue perto, ele mora na beira do rio. Né? E a caça também regulamentada para controle de fauna sinantrópica. Animais que prejudicam lavouras, prejudicam o meio ambiente, prejudicam a saúde, né? Podem ser eliminados através de caça, desde que uma empresa regulamentada, registrada para isso. Ah, nós vamos tocar nisso ali mais para frente. Mas me conta uma coisa. Falcoaria, Ásia, mais de 4.000 anos que foi criada essa arte. Na Idade Média, né, só a monarquia poderia ter um falcão desse. Era status, né? Símbolo de status ter um falcão. Posso estar falando besteira, mas mudou um pouco, mudou bastante as técnicas de adestramento, de treinamento de uma ave dessa nesse tempo todo. Olha, basicamente não mudou. A falcoaria é muito purista. Ela preza pelas técnicas antigas. Porque a gente sempre fala, se dá certo há mais de 4.000 anos, por que não vou mudar? Né? O que aconteceu foi acréscimos de novos acessórios, novos utensílios. Por exemplo, hoje a gente usa um equipamento chamado telemetria, que é um radiotransmissor, que vai acoplado no falcão e a gente tem um receptor. Porque se ele voar longe, se ele se perder, a gente consegue localizar. Buscar o bichinho. Nós usamos hoje uma balança para pesar, para ter o controle do peso do animal. Antigamente eles não usavam, eles faziam o tato, né, do peito para ver se a musculatura peitoral estava pequena ou grande. Então eles sabiam, controlavam o peso dessa forma. Né?
Mas basicamente não mudou muita coisa. Você vê, o capuz, que é usado em falcões, águias... Eu já vi isso em filme. Né? Assim, os capuzes são usados para deixar o animal mais tranquilo, mais relaxado. Igual né? ele tá ali agora, exatamente, tranquilo. Porque eles são muito visuais, né? Eles enxergam muito. Então, se você tirar ele aqui agora, se ele vê agitado, se vê alguma coisa movimentando, um passarinho, um rato, qualquer coisa, vai atrás. Ele vai tentar. Né? O banco, que é um puleiro, que no caso de algumas aves é usado um bloco, né? Que é um banco assim, ou um arco, que simula um galho onde o animal fica pousado. Né? A luva, que é de couro, né? Isso é importante, gente. Quem vai mexer com falcoaria tem que ter equipamento de qualidade. Né? Não é chegar lá no depósito de material e comprar uma luva de raspa, vai te rasgar. Vaqueta, e comprar uma... eu vou fazer falcoaria com uma luva de vaqueta. Não, compra uma luva de falcoaria, ela é apropriada para isso. Ela tem todo o material, todos os acessórios para falcoaria. Né? Então a gente preza muito, como a gente é purista, né? A gente preza muito sempre o material de couro. Então deixa eu te falar, já que você tocou nesse negócio, ó, gente, não vai lá no depósito da barragem ali e comprar uma luva que você tá fudido. O termo é esse, você tá lascado. Como que uma pessoa aqui de Belo Horizonte, do Brasil, que tem interesse no ramo de falcoaria, como que ela faz para ingressar nesse mundo? E já nos fale mais ou menos quanto é que custa para comprar uma ave, porque as pessoas acham o seguinte, eu não vou mentir para você, eu pesquisei um pouquinho, como é que eu vou entrevistar o Wellington sem eu saber um pouquinho de falcoaria, né? E não é um trabalho, que eu não vou chamar de hobby, não é um trabalho barato e nem light, que esse bichinho exige uma dedicação. Sim. Quase fraternal. É um filho. É um filho, né? Então como é que faz? Quem quiser ter interesse de entrar no ramo da falcoaria, quanto custa uma ave? Por exemplo, deu o exemplo do nosso femuralis. Falco femuralis. Eu aprendi o nome. E como é que é assim, a despesa mais ou menos? Eu sei que não dá para então mais por mês. O roteiro, o caminho das pedras. A falcoaria é uma arte. Se ela é uma arte, ela deve ser estudada primeiro. Então você não compra uma ave para depois estudar. Você primeiro estuda para depois comprar. Porque você tem que saber a biologia da ave, o que ela come, o que ela faz, como ela sobrevive, né? Qual que é o estilo de voo de caça dela, né? O que ela precisa para ficar bem no ambiente. Então, é o básico. Biologia da ave é o básico, você tem que saber. Depois, estudar as técnicas de falcoaria, né? O que é um nó de falcoeiro, o que é um lure, que é uma isca artificial, como eu posso confeccionar esse tipo de equipamento, o que é uma lixa, o que é uma trela, o que é um anklet, o que é um bracelete. Eu estou misturando os idiomas aqui porque a gente usa inglês, espanhol e português. Porque o Brasil não tem um padrão de idioma para material. Né? Então a gente usa esses 3 idiomas. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse cordolete aqui, né? É uma lixa. É um cordolete. Né? Uma trela é isso aqui, essa correinha que vai ligada direto ao bracelete. O bracelete ou dele. Anklets, né, em inglês, que estão os braceletes aqui. Tá? O banco em bloco, né, essa estrutura. Um capuz, né, em espanhol são caperuça, né, uma caperuça. E o capuz é importante para algumas aves, igual eu falei. Tá? Então a pessoa tem que saber o uso desse material e, se necessário, como confeccionar. Porque muitos desses materiais eles têm que trocar imediatamente, então não dá para pedir pelo correio. Você está lá no meio da mata, estourou um trem desse, você tem que ter um reservinho aí também. Aí você pedir pelo correio, né? Vai demorar o quê? 7 dias para chegar. Adiós, hermano. Já era. Então, estudar mesmo, estudar sobre a alimentação, o lugar apropriado para colocar, é o que a gente fala, é o enxoval. Você prepara todo o enxoval do animal primeiro. Então, você vai estudar. Escolher aquele que você acha que vai se adequa a essa situação. Por exemplo, não adianta eu querer uma águia se eu moro num apartamento desse tamanhozinho. Inclusive, ele não trouxe a águia aqui hoje, que só de envergadura até 1,80 m. Se ela resolve abrir a asa aqui, atrapalhava a entrevista nossa toda. Então é melhor trazer o fiotinho, não, tadinho, já é um ano. É um jovenzinho. É um jovenzinho. Então, o caminho das pedras é esse, é estudar primeiro, para depois adquirir. Mas não é adquirir, estudei, agora vou comprar, não é bem assim não. É necessário acompanhar alguém experiente para te dar os macetes, porque só a teoria não vai te ajudar, é muita prática, falcoaria é prática. Então é ir para campo, ver como é que funciona, né, a atividade no campo, o que deve ser feito no caso de um animal escapar, o que deve ser feito para trabalhar bem, como treinar o animal no campo aberto. Pois é, e esse treinamento, pesquisei lá,
É muito É dispendioso, diário, é diário, é todo dia. Não é um bom cachorro que é só final de semana. Você vai levar, vou levar um cachorro para passear final de semana. Não é. Um falcão, uma ave de rapina é todo dia. O treinamento, a alimentação é todo dia. E o cara não pode ir pra pracinha do Papa para treinar esse bicho. Não é aconselhável. Senão passa um poodle lá, como é que chama aquele? Chihuahua. Um chihuahua. Alguém com a calopsita no ombro. A calopsita acabou, né? Acabou. Aí vai pegar. Ele é predador. Ele é um predador, ele vai pegar atrás de presas. Saber sobre alimentação. Então as pessoas acham que come ração. Não come ração, são carnívoros. Então você tem que saber que tipo de dieta é ideal para esse tipo de animal. Né? Vou dar carne de boi. Ele é carnívoro. Não, carne de boi não serve. Esse animal não caça boi na natureza. Ele caça pequenos pássaros. Roedores, pequenos pássaros. Os falcões preferem pássaros. Então você vai dar uma dieta baseada em pequenos pássaros. Codorna, pombo. Né? Então vai auxiliar dessa forma. Né? E como é que eu adquiro essa ave, então? Eu vou lá na natureza, pego no ninho? De forma alguma, isso é ilegal. É cana. É crime ambiental você pegar animal no ninho. Mas eu achei com a asa machucada. Entrega pro Ibama. Continua sendo legal. Não tem como registrar, não tem registro de animal silvestre. Esses animais que a gente trabalha em controle de fauna são animais que são adquiridos de criatórios comerciais legalizados. Então eles vêm com a anilha fechada. Que ali está o registro do bicho. 12, o número de registro dele está aqui e tem a nota fiscal que o proprietário do criatório te fornece com o seu nome. E esse, no caso específico do nosso amigo, como é que é o nome dele? Hermano. Hermano, porque ele nem é da fauna brasileira, né? Porque ele é um piquinque, né? Que é um falcão da América do Sul. Né? No Brasil nós temos um falcão de coleira, só que ele é mais claro. Esse aqui é um piquinque que ele veio da Argentina. Argentina ali e tal. E um bichinho desse aí, quanto custa? Você falou em valores, né? Bom, um falcão de coleira, hoje, está em média de R$ 1.500 a R$ 5.000. Vai depender da espécie, né? Da subespécie. Não quero nem perguntar o preço do águia. Da subespécie. Né? Vai depender também do criatório por seu preço. É porque ganhou medalha, que esse é igualzinho cerveja? Não, é porque são animais que reproduzem relativamente pouco. Né? Por exemplo, um animal desse na natureza tem 3 filhotes a cada ano. Então não é muita coisa para sair, eu tenho oferta, né, de produto, tem muito para vender, não tem, são poucos. Né? Não é um animal fácil de lidar, então não dá para me colocar um animal desse a R$200 e sair distribuindo igual calopsita. Desculpa aos criadores de calopsita, mas é a verdade. É mais complicado. É a verdade. Né? Você tocou no assunto da águia. Uma águia hoje varia muito de preço também, chega até R$20 mil, dependendo da espécie. Tem a espécie que pode chegar até 100 mil, né? Por exemplo, espécies mais difíceis, mais complicadas. Mas a águia nunca é para iniciante. A águia é quando você já tem um nível de conhecimento maior. Porque eu li também, eu pesquisei, gente. A gente não pode vir entrevistar qualquer pessoa sem saber o que você vai falar, não. Vejo muita gente fazendo isso por aí, viu? Eu estava olhando lá, começa-se um treinamento do treinador, 2 anos como estagiário, sim, no mínimo. Você acompanha um falcoeiro experiente para aprender todos os detalhes das técnicas. Porque não é um padrão, não é uma receita de bolo. Né? O animal ele tem comportamentos diversos. E cada animal é um indivíduo com um comportamento diferenciado. Então, o cara tem que saber, né, quando se deparar com um determinado problema, como solucionar. E não vai só lendo no livro, ele tem que acompanhar. Você vai passar aperto. Vai passar aperto. Um profissional, hoje eu passo aperto. Eu tenho 17 anos de falcoaria, que manejo ave de rapina, e eu passo aperto até hoje. Por quê? Cada indivíduo depende do clima do dia, o estresse do bicho. Estresse, ambiente, né? O peso, tipo de relação, que pessoas que estão no lugar, barulho, isso aí tudo pode alterar o comportamento do animal. E me conta uma coisa, eu sei que você é sócio da Gavilan, né? Serviços ambientais, sim. E eu queria que você contasse para os nossos amigos justamente isso. Você não é um adepto da caça com o seu bicho. Você faz um trabalho de prevenção e controle de pragas. Como que é essa atuação? Em quais setores você atua para aqueles que quiserem contratar o seu serviço? Quem são os seus clientes? Tá? E quais são as outras aves que você utiliza nesse serviço? Porque eu acredito que para cada tipo de serviço deve ter tem um animal adequado. Né? Você falou, ele não gosta de rato, mas deve ter algum que gosta. No caso de roedores é bem complexo. É bem complicado? Eu sei, li não sei nada. A Gavilan é uma empresa hoje no mercado que está bem situada no mercado nacional.
né? O principal objetivo da gávea é controle de fauna sinantrópica, ou seja, animais que estão prejudicando a relação humana ou a correlação com o meio ambiente. E ela usa principalmente a técnica de falcoaria, que é uma técnica ecologicamente correta, né? A gente não usa pesticida, a gente não usa arma de fogo, a gente usa um predador natural atuando no ambiente. O que vai acontecer? Ou esse predador vai capturar a presa, capturando uma presa, as outras presas vão ser afugentadas, ou ele fazendo um trabalho de voo no local, espanta, vai começar a afugentar, espantar esses animais. Então ele vai fazer um território de caça. Quer dizer, então se as presas estão vendo um predador na região, elas vão sair daquele território, né? Então a gente tem atuado bastante, principalmente no setor alimentício, né? Setor de alimentício, grãos, né? Silos, depósitos, tipo centros de distribuição, tem aquele galpão que está cheio de cereais, de pombo, comendo lá o restinho do trem, leva os bichinhos lá, os outros. A tendência é disseminar, esparramar os outros, né? Isso como é que é feito? É durante um período? A gente faz um planejamento, né? Então eu vou, outro profissional vai no local, verifica todas as condições do ambiente, faz número de indivíduos presentes, presença de ninhos, presença de filhotes, áreas de entrada, áreas de acesso, áreas de saída, atrativos, tem águas, tem comidas, tem lugar para fazer ninho. Então tudo isso aí é estudado e a partir disso aí é feita uma metodologia de trabalho. Então, por exemplo, encontrei ninhos. Então a primeira coisa a ser feita é retirar. Porque não adianta só levar os bichinhos, não é só levar, tem que ter. Tem que tirar. Né? Tem água, então vamos obstruir o acesso à água. Tem alimentação, há um pátio que trabalha com farelos. Então tem que ter varreção diária. Varreção todo dia, tirar o farelo porque do chão. senão... E, junto a tudo isso, orientação aos funcionários, que muitas vezes os funcionários que atraem esses animais. Então eles começam a dar comida para esses animais. Né? Então a gente orienta os funcionários também, tem uma conversa com o pessoal, faz uma palestra sobre os problemas, né, os prejuízos, tanto sanitários quanto econômicos, que determinados animais causam a produção. Então, tudo indica que isso não é uma coisa para um dia de trabalho. Não. Isso é um planejamento a longo prazo. Não significa que, tá vendo? Não é que você vai contratar chegar lá para resolver teu problema no dia. Vou lá no dia, acabou tudo. Não. Se não educar vocês também, não tem como resolver os trem, não, os seus funcionários. Mas me diz, aeroporto, você falou em aeroporto. Sim. Qual que é a função dos bichinhos lá no aeroporto? É afugentamento de animais da pista, porque os animais na pista causam colisões com as aeronaves. Essas colisões elas causam um prejuízo enorme para a indústria aérea, né, para as empresas aéreas. Mesmo que não caia o avião. Não caia, mas só do animal ter um entrar na turbina ou na fuselagem. Exato, né? O avião vai ficar parado para manutenção, isso é prejuízo. É prejuízo para a empresa. Então ele vai ficar parado em manutenção. E é caro, um avião parado é caro para uma empresa. É como se você tivesse uma empresa de táxi, uma frota de táxi, e tivesse um carro parado. Ou seja, não está te dando dinheiro. Não está te dando lucro. Né? Então isso aí tudo tem que ser avaliado. Então um animal na pista, quando ele entra em colisão, dá esse problema todo. Então as aves de rapina são utilizadas, não só aqui no Brasil, tá, gente, mas no mundo inteiro, elas são utilizadas para fazer o afugentamento dos animais presentes na pista. E é no mesmo esquema, não é só um dia, né? Não. É contínuo, é um trabalho contínuo. Na pista é contínuo porque não usa as aves de rapina, usa-se outras técnicas também, como armadilhamento para determinados animais noturnos, né? Então você usa armadilhas para fazer captura, por exemplo, aqui no Brasil, gambás, raposas, cachorro do mato, cachorros domésticos também. Então esses animais usam-se armadilhas ou técnicas de captura, outras técnicas de captura para poder retirar esses animais do sítio aeroportuário. Porque na verdade eles vão espantar mais o urubu, quero. Então, assim, e eles partem para cima? Sim, um falcão desse não é para trabalhar com urubu. É muito maior, então ele vai ser usado para pombas, passarinhos, quero, né? Para aves maiores usa-se rapinantes maiores. E também hoje o pessoal está entrando também com os cães de caça, né? Que são animais que vão perseguir as presas e também afugentar essas presas. Não só o falcão, o gavião, mas o cão de caça atuando em conjunto também. Vamos falar da outra parte, que você já foi diretor técnico da Associação Brasileira de Falcoaria e Preservação das Aves de Rapina. Essa associação tem representatividade aqui em Belo Horizonte? Seria tipo uma confederação, que é Brasil inteiro? Qual que é a função dessa
associação aqui no país hoje? A Associação Brasileira de Preservação de Falcoaria e Preservação de Aves de Rapina, ela foi criada no intuito de agregar os falcoeiros que tinham no Brasil. Né? Falcoeiros aquelas pessoas robistas, né, que por hobby tinham sua ave de rapina, mas não tinham um entrosamento, uma comunicação. Então criou-se essa associação, ela atua no Brasil inteiro, temos associados no Brasil inteiro, né, onde eles recebem informações, publicações, equipamentos, indicações, troca de informações. Temos encontros anuais, 2 encontros anuais, onde o pessoal se reúne, troca informação, são apresentadas novas técnicas, são convidados falcoeiros do exterior para expor para a gente técnicas de treinamento e criação. Né? Ano passado mesmo teve o Obregon, Manuel Parejo Obregon, que teve no Brasil, né, no encontro latino-americano, falando sobre as técnicas de criação e falcoaria lá fora. No ano anterior teve o Henrique, da Argentina, que veio para cá falar sobre técnica de criação e voos de falcões peregrinos. Aqui no Brasil está começando agora a ter voos de falcões peregrinos, porque um dos criatórios começou a reproduzir e disponibilizar para venda esses falcões. Né? Fazer merchandising? Pode? Óbvio. Pode. Tem Hoje no Brasil nós temos pouquíssimos criatórios comerciais, tá, gente? Nós temos o Hayabusa, que é no Rio Grande do Sul, Serefalco, em Patrocínio, Minas Gerais. Patrocínio. Em Falco, Uberlândia, e o criatório Fukui, no Rio de Janeiro. Então são esses criatórios que têm mais atuado no comércio de aves de rapinas no Brasil. Tem surgido os pequenos criatórios agora. Não sei dizer para vocês o nome deles, porque são pequenos, estão surgindo agora, estão começando agora. Então são criatórios que ainda estão com o plantel sendo formado. Mas esses que eu citei são os que já têm atuado há um tempo no Brasil. Né? E quer dizer, se alguém tem tiver o carinho, a dedicação quase que fraternal, né, para ter um falcão, essas são as melhores dicas. São as melhores dicas. Procure um criatório, primeiro procure um falcoeiro experiente. Não, primeiro vai ler. Procure um falcoeiro experiente, ele vai te dar as indicações de leitura, o que você vai estudar. Depois ele vai te indicar qual a melhor ave para você, de acordo com a sua situação. E depois ele vai te indicar qual o criatório que você vai procurar, a ave que você tem interesse. E nós não podemos deixar também de falar sobre o BH Hawk Club. BH Hawk Club. Do qual... Vou te falar a novidade. O BH Hawk agora se transformou em Brasil Hawking Club. Porque temos associados também fora de Belo Horizonte. Então, para não ficar aquela coisa restrita a Belo Horizonte, agora o BH perdeu o H, ficou só BHC, Brasil Hawking Club. Bom demais. Então, o BH Hawking Club é uma união de amigos daqui de Belo Horizonte. Começou assim, amigos se reunindo com suas aves de rapina, indo para o campo para voar, para trocar experiência, para trocar técnicas, incentivar um ao outro. E fomos abrindo isso aí para outras pessoas. Então, damos cursos, né, palestras, fazemos atividade de educação ambiental. E essas pessoas que são captadas, elas vão sendo indicadas para tutores, falcoeiros experientes, para que elas comecem a aprender as técnicas de falcoaria também. Ô, gente, eu vou pedir o Wellington para ver se ele pode pegar esse bichinho na mão. Pode, tranquilo. Ele tá ali quietinho agora, tadinho. É tão tarde, um menino jovem ainda tá aqui fazendo essa gandaia. Mas é um bicho bonito, eu já tive contato com esse falcão há algum tempo atrás. É um bicho maravilhoso. E espero que você que goste de animais, que goste dessa arte da falcoaria, antes de pensar em arrumar um animal desse, siga os conselhos do mestre. Literatura, um bom falcoeiro, já te indico um aqui que está ao meu lado, as instituições, as associações de falcoaria, porque na verdade você vai estar arrumando um filho. Não é um cachorrinho que você deixa ali, põe uma água e vai passear e esquece dele, não. É um bichinho que precisa de contato todo dia. O lema do BH Hawking, do Brasil Hawking Club hoje é humildade, dedicação e paciência. Se você não tiver esses três juntos, você não consegue... Não pode ser um falcoeiro. Não pode ser um falcoeiro. Você vai passar Vai passar aperto. Aperto e vai estragar o bichinho. Ou você mata, ou você perde. Pois é, aí não pode. Wellington, prazerão. O bar de entrevista está aberto.
não só a você, como o pessoal do Brasil Rock Club. Vamos trazer o Brasil Rock Club todo Vamos trazer, vamos fazer uma entrevista e quando tiver cursos, algum encontro, nós vamos lá para ver como é que é isso ao ar livre. Porque aqui, ó, o bichinho teve que ficar ali com o capuzinho dele, porque se passar um bichinho aqui, ele vai querer correr atrás. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi assim, uma aula sobre falcoaria. Por mais que eu já conhecesse e tenha lido, hoje o Elton nos deu uma aula sobre falcoaria. E para aqueles que quiserem, vai ter todos os contatos do Elton e do pessoal do Brasil Rock Club agora, para que vocês corram atrás e participem dessa arte que é milenar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Hermano, gostei da sua presença. Semana que vem tem mais. Valeu, gente.